Relato 1. Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar. Aquele presente que meu pai me deu em 2004, quando entrei na Guarda Civil Municipal, parecia ser apenas um simples gesto simbólico. Mas numa noite, 2 anos depois, eu descobri que aquele pequeno objeto carregava muito mais do que apenas valor sentimental. Naquela noite, senti na pele, literalmente, o que é ter um protetor. Venho de uma família de policiais. Meu avô serviu à corporação por 30 anos e meu pai se aposentou na rota depois de 2 décadas de serviço. Então não foi surpresa para ninguém quando decidi seguir o mesmo caminho e entrei para a Guarda Civil Municipal. Nossa família sempre foi muito católica, daquelas de não perder uma missa de domingo. No dia que passei no concurso da GCM, meu pai me chamou num canto. Tirou do pescoço um pingente de São Jorge que ele usou durante toda a sua carreira na rota. Era pequeno, meio gasto pelo tempo, mas tinha história. Filho, isso aqui me protegeu em muitas situações. Agora é sua vez de usar. Ele disse me entregando o pingente. Na hora não dei tanto valor. Claro que fiquei emocionado. Afinal, era uma lembrança do meu pai. Mas confesso que não imaginava o quanto aquele pequeno objeto seria importante. A gente só entende certas coisas depois que elas acontecem, né? Maio de 2006 começou tenso em São Paulo. A gente já estava recebendo informações de que algo grande podia acontecer, mas ninguém imaginava a dimensão que aquilo ia tomar. O PCC estava se organizando para fazer uma série de ataques contra forças de segurança por todo o estado. No posto onde eu trabalhava, a gente reforçou a segurança. Éramos 4 guardas por turno, todos atentos a qualquer movimento suspeito. O clima era pesado, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa estava para acontecer. Naquela noite específica, lembro que estava com o pingente no pescoço, como sempre. Por algum motivo que não sei explicar, antes de sair de casa tinha ficado um tempo olhando para ele, pensando no meu pai. Era como se alguma coisa tivesse me dizendo para prestar atenção especial nele naquele dia. Era por volta das 18 horas quando começaram a chegar as primeiras notícias pelo rádio. Ataques em várias regiões da cidade, bases policiais sendo alvejadas, um verdadeiro caos se instalando em São Paulo. Nossa base ficava numa área estratégica, então a gente sabia que era questão de tempo até sermos alvo também. Eu estava de serviço com 3 irmãos de farda experientes. Todos já tinham passado por situações tensas antes, mas aquela noite era diferente. O rádio não parava de transmitir ocorrências. A cada minuto, mais uma base atacada, mais um posto alvejado. A gente se preparou como dava, verificando as armas, conferindo as posições, seguindo o protocolo. Mas tem coisa que não tem protocolo que prepare. Lembro que instintivamente coloquei a mão no pingente várias vezes naquela noite. Era quase como se ele estivesse esquentando no meu pescoço, me avisando de algo. Os minutos passavam devagar, e o clima de tensão ficava cada vez maior. Foi tudo muito rápido. Um carro escuro passou devagar pela frente do posto. Na hora, todos nós sentimos que era ali que ia começar. Não deu nem tempo de transmitir pelo rádio. O barulho da metralhadora cortou o silêncio da noite. Uma rajada de tiros que parecia não ter fim. Os disparos vinham de todo lado, estilhaçando tudo ao redor. Foi quando aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Senti como se uma força me puxasse para o chão. Não foi um movimento meu, de reflexo ou treinamento. Era como se mãos invisíveis tivessem me empurrado com força para baixo, me jogando no piso. E não parou por aí. Era uma sensação clara de que tinha alguém, ou alguma coisa, em cima de mim, me protegendo. Como se um escudo invisível tivesse se formado sobre meu corpo. O pingente no meu pescoço estava quente, quase queimando. Os tiros continuavam, e eu conseguia ouvir o impacto das balas por toda parte. O ataque durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Aquela presença continuava me protegendo, me mantendo colado ao chão, enquanto o caos se desenrolava ao redor. Quando finalmente os tiros cessaram e o carro fugiu, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio pesado, cortado apenas pelo som distante de sirenes. Aos poucos consegui me mexer.
A sensação daquela presença protetora foi diminuindo, mas o pingente ainda queimava no meu peito. Me levantei devagar e vi o cenário. Um dos meus irmãos de farda tinha sido atingido. Por algum motivo que não consigo explicar até hoje, eu não tinha nenhum arranhão. Nem um único tiro tinha me acertado, mesmo eu estando bem no meio da linha de fogo. Hoje, 18 anos depois daquela noite, ainda carrego esse pingente comigo. Toda vez que olho para ele, lembro do meu pai e penso se foi São Jorge ou meu anjo da guarda que me protegeu naquela noite. Talvez os dois. Muita gente pode dizer que foi sorte, coincidência, mas aquela sensação de alguém me protegendo, aquele calor do pingente no peito, tem coisas que a gente não consegue explicar, só agradecer. E você, já sentiu alguma vez que tinha alguém te protegendo mesmo sem ver? Relato 2. Em mais de 2 décadas na Polícia Civil, achei que já tinha visto tudo que um ser humano é capaz de fazer. Assassinatos, latrocínios, crimes que fariam qualquer um perder o sono. Mas tem um caso que me atormenta até hoje, mesmo depois de aposentado. Não só pela brutalidade do que aconteceu, mas por algo que ocorreu durante a investigação. Algo que desafia qualquer explicação racional. Por questões de privacidade dos envolvidos, alguns detalhes dessa história precisarão ser mantidos em sigilo. Eu trabalhava como delegado numa cidadezinha próxima a Londrina, no Paraná. Uma dessas cidades pequenas do interior, onde todo mundo se conhece e as notícias correm rápido. Mas naquele dia, um silêncio pesado tomou conta das ruas quando a notícia se espalhou. Estava na minha sala quando um policial militar entrou sem bater, coisa que ele jamais faria em situações normais. Pela expressão dele, já sabia que algo grave tinha acontecido. Doutor, encontraram um corpo no terreno baldio perto da antiga fábrica. Até aí, infelizmente, nada fora do comum. Mas o que veio depois me deixou em choque. Era um recém-nascido, completamente carbonizado. A perícia foi acionada imediatamente, mas já adiantaram que seria praticamente impossível conseguir qualquer evidência útil. O corpo estava muito danificado. O local ficava numa área afastada, cercada por mato alto, próxima a uma estrada de terra que levava a algumas chácaras. Era um ponto conhecido por ser usado para descarte irregular de lixo, o que dificultava ainda mais nossa investigação. Abri o inquérito naquele mesmo dia, mas aquilo me afetou de um jeito diferente. Em toda a minha carreira, nunca tinha me deparado com algo tão cruel, tão desumano. A brutalidade do crime era algo que fugia de qualquer padrão que já tínhamos visto na região. Nossa cidade era tranquila, com casos ocasionais de violência doméstica, furtos e brigas de bar. Mas isso era diferente. As fotos da perícia chegaram à minha mesa no dia seguinte. Lembro de sentar na minha cadeira e passar horas analisando cada detalhe daquelas imagens. Ao olhar aquelas fotos, senti algo que nunca tinha experimentado antes. Não era só o horror do crime. E olha que já tinha visto cenas terríveis. Era como se aquelas fotos carregassem algo mais. Algo que ia além do que meus olhos podiam ver. Na época tentei ignorar essa sensação, me concentrar apenas nos fatos, nas evidências materiais. Hoje, depois de tudo que aconteceu, sei que aquele era só o começo de algo muito maior. Os primeiros dias de investigação foram frustrantes. Nenhuma denúncia concreta, nenhuma testemunha que tivesse visto algo suspeito. Era como se aquele bebê tivesse simplesmente surgido do nada. Conversei com moradores da região, vasculhamos registros de hospitais próximos, mas nada fazia sentido. O caso começava a tomar um rumo que eu já conhecia bem. Mais um que provavelmente ficaria sem solução. As semanas foram passando e o caso parecia esfriar. Mas algo estranho começou a acontecer na minha casa. Na época, minha esposa e eu não tínhamos filhos. Morávamos apenas nós dois num sobrado no centro da cidade. Tudo começou numa noite de quarta-feira. Estava quase pegando no sono quando ouvi um choro de bebê, baixinho, mas perfeitamente audível. No início pensei que fosse da casa dos vizinhos, mas o som parecia vir de dentro da nossa própria casa. Me levantei, acendi todas as luzes e vasculhei cada cômodo. Nada.
Quando voltei para o quarto, minha esposa estava sentada na cama, pálida. Você também ouviu? Ela perguntou. Tentei racionalizar. Disse que devia ser algum gato na rua, ou talvez o vento nas frestas das janelas. Mas no fundo, sabia que não era nada disso. O som era inconfundível. Um choro de recém-nascido. As noites seguintes foram ainda piores. O choro começou a aparecer em horários aleatórios, às vezes durante o dia. Estava afetando nosso sono, nossa rotina. O que mais me perturbava era que o choro parecia mudar. Às vezes era um choro manso, como de quem tem fome. Outras vezes era um choro desesperado, angustiante. Em algumas noites acordava suando frio, com a sensação de que tinha ouvido gritos. Comecei a ter pesadelos recorrentes. Sempre o mesmo. Um bebê em chamas. Minha esposa começou a notar mudanças no meu comportamento. Eu, que sempre fui cético, comecei a deixar uma luz acesa durante a noite. Evitava certos cômodos da casa, principalmente o quarto vago que tínhamos no andar de cima. Era irracional, eu sabia, mas tinha a constante sensação de que havia algo ali, nos observando. O caso do bebê carbonizado continuava sem solução na delegacia. E agora aqueles acontecimentos em casa estavam começando a me fazer perder o foco. Tentava manter a racionalidade, me convencer de que era apenas o estresse do trabalho afetando minha mente. Mas cada vez que aquele choro ecoava pela casa, algo dentro de mim dizia que havia uma conexão. Uma conexão que eu ainda não conseguia entender, mas que logo se tornaria assustadoramente clara. Depois de quase um mês convivendo com aquela situação, minha esposa não aguentou mais. Numa manhã de domingo, ela foi até a paróquia da cidade. Não éramos religiosos praticantes, mas naquele ponto, estávamos dispostos a tentar qualquer coisa. O padre veio até nossa casa naquela mesma tarde. Enquanto ele benzia os cômodos, percebi algo diferente no quarto vago. Um frio que não fazia sentido, considerando o calor que fazia lá fora. O padre também notou. Vi quando ele parou por alguns segundos, olhando fixamente para um dos cantos do quarto. Não disse nada, mas sua expressão mudou completamente. Depois da bênção, ficamos alguns dias sem ouvir o choro. Achei que finalmente tinha acabado. Mas estava enganado. Na primeira noite em que voltou foi diferente. Mais alto, mais intenso. Era como se estivesse protestando contra nossa tentativa de afastá-lo. Foi nessa época que os sonhos pioraram. Não eram mais apenas flashes de um bebê em chamas. Agora eu podia sentir o cheiro de queimado, ouvir os gritos. Acordava no meio da noite com a garganta fechada, como se tivesse inalado fumaça. Minha esposa dizia que eu falava durante o sono, palavras desconexas sobre fogo e choro. Na delegacia, o caso continuava me consumindo. Relia os depoimentos, analisava as fotos, buscava qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Comecei a fazer anotações sobre os horários em que o choro aparecia em casa, tentando encontrar algum padrão. Foi quando percebi algo. Os episódios mais intensos sempre aconteciam entre 2 e 4 da manhã. Um dia, sozinho no escritório em casa, peguei o arquivo do caso. Comecei a ler em voz alta os detalhes da perícia, como se estivesse conversando com alguém. O choro começou, mais baixo dessa vez, quase como se estivesse escutando. Continuei lendo. Falei sobre como estávamos tentando fazer justiça, como não tínhamos desistido do caso. O choro foi diminuindo até parar completamente. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir sem pesadelos, mas acordei com uma certeza que me arrepiou. Aquela criança estava tentando me dizer algo. Não era apenas um fenômeno inexplicável. Era um pedido de ajuda. E eu, como investigador, precisava entender o que aquela alma atormentada estava tentando me mostrar. A virada no caso aconteceu numa tarde chuvosa. Um senhor de idade apareceu na delegacia, visivelmente nervoso. Disse que tinha informações sobre um bebê, mas que só falaria comigo. Quando entramos na minha sala, percebi suas mãos tremendo. Doutor, minha vizinha estava grávida. Todo mundo na rua sabia, mesmo ela tentando esconder. Depois ela sumiu por uns dias e voltou com um bebê do hospital. A gente via ela com a criança no quintal, mas de repente,
O bebê desapareceu. Quando perguntavam, ela dizia que tinha dado para adoção. Mas tem algo errado nisso tudo. Aquela informação fez meu estômago revirar. O endereço que ele forneceu ficava a menos de 1 quilômetro do terreno onde encontramos o corpo. Assim que ele saiu, peguei o carro e fui direto para a maternidade da cidade. Na recepção, me identifiquei e pedi os registros de partos recentes. A funcionária trouxe um livro grande empoeirado. Enquanto ela virava as páginas, senti aquele mesmo frio estranho que tinha experimentado em casa. Quando chegamos ao registro que procurava, minha mão tremeu ao anotar as informações. Conversei com o médico que tinha feito o parto. Ele lembrava bem do caso. Um parto normal, bebê saudável. Mas havia algo que o incomodou na época. A mãe se recusou a segurar a criança depois do nascimento. Em anos de profissão, nunca vi uma reação assim, ele disse. Voltei para a delegacia e comecei a juntar as peças. A data do parto batia com nossa linha do tempo. O marido da suspeita, um caminhoneiro, estava viajando na época. Vizinhos confirmaram que ela escondia a gravidez, dizendo que era um problema de saúde. Naquela noite, o choro em casa foi diferente. Não era mais de desespero, parecia de alívio. E eu sabia que estávamos finalmente chegando perto da verdade. Não consegui dormir. Fiquei no escritório, revisando cada detalhe, cada informação nova. Na manhã seguinte, reuni uma equipe. Quando chegamos ao endereço, uma mulher jovem atendeu a porta. Seu rosto mudou completamente ao ver nossas credenciais. Foi naquele momento que tive certeza. Estávamos diante do monstro que procurávamos. E o pior ainda estava por vir. Na delegacia, a mulher manteve uma calma perturbadora. Sentada na sala de interrogatório, respondia às perguntas com uma frieza que me causava arrepios. Primeiro negou tudo. Dizia que tinha feito uma cirurgia para retirar um tumor, não um parto. Mas sua história tinha falhas graves. O interrogatório durou horas. A cada pergunta, a cada contradição que apontávamos, ela mantinha aquele olhar vazio, como se estivéssemos falando sobre o clima. Até que algo mudou. Foi quando mostrei as fotos do bebê carbonizado. Por uma fração de segundo, vi seu rosto se contorcer. A confissão veio como uma avalanche. Sua voz não tremeu. Suas mãos permaneceram firmes enquanto descrevia, em detalhes horripilantes, como tinha planejado e executado aquele ato monstruoso. O marido não queria filhos, ela explicou. Durante toda a gravidez, inventou histórias sobre um tumor para justificar sua barriga crescente. Aproveitou uma viagem longa do marido para dar à luz. Depois que voltei para casa com o bebê, percebi que não conseguiria esconder. Ele choraria, precisaria de cuidados. Alguém descobriria. Ela falava como se estivesse descrevendo uma solução para um problema qualquer, não o assassinato do próprio filho. Enquanto ela detalhava o crime, senti aquele frio familiar tomando conta da sala de interrogatório. As luzes piscaram por alguns segundos. Ela parou de falar, olhou ao redor e pela primeira vez vi medo em seus olhos. Foi o único momento em que pareceu humana. O mais assustador não foi a confissão em si, mas a completa ausência de remorso. Quando perguntei se ela se arrependia, sua resposta me gelou. Era a única solução lógica para o problema. Naquele momento, entendi que estava diante de algo além da minha compreensão. Não apenas o crime, mas a profundidade da crueldade humana. As luzes continuaram oscilando durante todo o processo de documentação da confissão. O ar na sala ficou pesado, difícil de respirar. Todos os presentes sentiram. Algo sobrenatural pairava ali, como uma presença invisível testemunhando o momento em que a verdade finalmente veio à tona. A prisão foi decretada imediatamente. Quando as algemas fecharam em seus pulsos, as luzes da delegacia pararam de piscar. O ar pesado que nos cercava pareceu se dissipar num instante, como se uma tensão invisível finalmente tivesse sido liberada. Voltei para casa naquela noite exausto, física e emocionalmente. Minha esposa me esperava acordada, ansiosa por notícias. Enquanto eu relatava os acontecimentos do dia,
percebi algo. O silêncio. Aquele silêncio normal, comum, que há semanas não experimentávamos em nossa casa. O choro tinha cessado completamente. As noites seguintes foram tranquilas. Os pesadelos pararam, o frio sobrenatural desapareceu e nossa casa voltou a ser apenas nossa casa. Era como se aquela pequena alma tivesse finalmente encontrado paz depois que a justiça foi feita. Hoje, anos depois do ocorrido, ainda penso muito nesse caso. Não apenas pela brutalidade do crime, que por si só já seria suficiente para marcar qualquer um, mas por tudo que aconteceu durante a investigação. Aqueles choros noturnos, os pesadelos, a presença que sentíamos, seriam manifestações daquela criança inocente buscando justiça? Ou nossa mente, perturbada pela crueldade do caso, criou aquelas experiências? Relato 3. Já faz uns 10 anos que sou PM, e posso dizer que já vi de tudo nessa profissão. Assalto, perseguição, briga de família. Mas o que aconteceu naquela tarde em Sobral me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre a realidade. Sabe aquele ditado que diz que polícia só lida com coisa de gente? Pois é. Depois daquele dia, aprendi que tem certas ocorrências que não são para viatura nenhuma resolver. E olha que nem acreditava nessas histórias de assombração que minha avó contava. Mas vou deixar você tirar suas próprias conclusões. Só te digo uma coisa. Depois daquele dia, nunca mais saí de casa sem antes fazer o sinal da cruz. Era uma daquelas tardes típicas de Sobral, com um mormaço danado que fazia todo mundo procurar uma sombra para se esconder. 3:30 da tarde, eu e meu parceiro fazíamos nossa ronda de sempre pela cidade. A viatura cortava as ruas em patrulhamento padrão. Sobral é uma cidade que, apesar de ser do interior do Ceará, tem um porte considerável. Como todo PM, conhecemos bem cada região que patrulhamos, cada esquina, cada ponto de referência. Naquele dia específico, estávamos fazendo o patrulhamento numa área residencial tranquila, dessas que raramente dão ocorrência. Meu parceiro, que já fazia 5 anos que trabalhava comigo, estava especialmente calado naquela tarde. Geralmente ele não parava de falar, sempre comentando sobre as ocorrências ou contando algum caso. Mas naquele dia, sei lá, parecia que tinha algo diferente no ar. Até o movimento nas ruas estava mais devagar que o normal. Foi numa dessas ruas residenciais que nossa tarde começou a ficar diferente. As casas ali são bem características do interior, algumas mais antigas, outras mais novas, todas com aquele jeito típico de cidade do interior do Ceará. E foi numa dessas casas que encontramos algo que nenhum treinamento da PM tinha nos preparado para enfrentar. Quando passamos por aquela casa, a primeira coisa que chamou nossa atenção foi um grupo de pessoas na calçada. Umas 6 ou 7 pessoas, todas da mesma família pelo que dava para perceber, amontoadas do lado de fora. O que achei estranho é que mesmo debaixo daquele sol quente, ninguém parecia querer entrar. Uma senhora que depois descobri ser a dona da casa, atravessou na frente da viatura acenando desesperadamente. Pela experiência, já dava para ver que não era uma ocorrência comum. Sabe aquele sexto sentido que a gente desenvolve na profissão? Então, paramos a viatura e descemos para verificar a situação. A família toda tremia, mas não era de medo comum. Era algo pior. Era um pavor, daqueles que você vê nos olhos da pessoa e sabe que tem algo muito errado acontecendo. Tem alguma coisa dentro de casa, a senhora falou com a voz embargada. Começou hoje cedo. Primeiro foram os barulhos, depois as coisas começaram a se mexer sozinhas. Confesso que naquela hora troquei um olhar com o meu parceiro. Em 10 anos de polícia, era a primeira vez que eu via algo assim. A gente é treinado para lidar com criminosos, não com o que quer que estivesse acontecendo ali. Mas éramos policiais, e nosso dever era verificar. Podia ser um invasor se escondendo, algum animal que tinha entrado, ou até mesmo alguém pregando uma peça na família. Pelo menos foi isso que tentamos nos convencer enquanto nos preparávamos para entrar. Entramos pela porta da sala, que dava direto para a rua. Era uma casa simples, bem arrumada, com aquele cheiro característico de café passado
que tem em toda casa de família do interior. Mas tinha algo diferente no ar, uma sensação esquisita que não sei nem explicar direito. Fizemos o procedimento padrão de varredura que a gente sempre faz nesse tipo de situação. Eu na frente, meu parceiro logo atrás, checando cada cômodo com cautela. A sala estava normal, tudo no lugar. Um sofá meio antigo, uma estante com televisão, umas fotos de família na parede. A dona da casa tinha ficado na porta explicando onde tinha escutado os barulhos. Foi mais na cozinha, ela disse da soleira, sem coragem nenhuma de colocar o pé para dentro. E foi justamente quando ela falou isso que aconteceu, a primeira coisa que não tinha explicação. Uma cadeira da cozinha se moveu. Não foi aquele arrastar normal, de alguém que esbarrou ou do vento que empurrou. A cadeira simplesmente deslizou uns metros no piso, como se alguém invisível tivesse levantado dela. Na hora pensei que podia ter alguém escondido. Empunhei minha arma, sinalizei para o meu parceiro e avancei em direção à cozinha. Mas quando chegamos lá, nada, absolutamente nada fora do lugar, exceto aquela cadeira no meio do cômodo. A cozinha era pequena, não tinha onde se esconder. Janela fechada, nenhum sinal de invasão. Enquanto a gente tentava entender o que tinha acontecido, veio o segundo susto. E esse não tinha como explicar de jeito nenhum. Foi tudo muito rápido. Os pratos que estavam empilhados na pia, todos eles, voaram em nossa direção como se tivessem sido arremessados por alguém. Não foi um ou dois, foram todos. Por puro reflexo, nos jogamos para o lado e os pratos se espatifaram na parede bem onde a gente estava. O barulho da louça quebrando ecoou pela casa toda. Meu parceiro, que até então estava calado, soltou um palavrão que nunca tinha ouvido ele dizer antes. A gente se entreolhou e vi no rosto dele o mesmo choque que devia estar estampado no meu. Nessa hora, todo o nosso treinamento, toda a experiência de rua, não servia para nada. Como é que você vai usar técnicas policiais contra algo que você nem consegue ver? Minha arma ainda estava na mão, mas de que adiantava? Decidimos recuar para a sala, para tentar entender melhor a situação com a família. Foi quando as coisas pioraram de vez. Um vento gelado varreu o ambiente, coisa impossível naquele calor do Ceará. E começamos a ouvir vozes. Não eram vozes normais, eram como grunhidos abafados. E os objetos da estante, bibelôs, porta-retratos, começaram a voar em nossa direção, um atrás do outro, como se alguém estivesse jogando com toda a força. Não tinha explicação natural para aquilo. Os objetos saíam de um lado e vinham certeiro em nossa direção, como se tivessem vida própria. A essa altura, já tínhamos perdido completamente o controle da situação. Todo o nosso treinamento na academia, todos os anos de experiência nas ruas, nada disso tinha nos preparado para aquela situação. O que aconteceu em seguida foi a gota d'água. Um grito agudo, desumano mesmo, ecoou pela casa inteira. Não vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo parecia vir de todo lado. Era um som que não dá nem para descrever direito. Uma mistura de choro com riso que gelava até a alma. Nesse momento, todos os móveis começaram a tremer. Não era terremoto, não. Era como se uma força invisível estivesse sacudindo tudo ao mesmo tempo. A televisão ligou sozinha, chiando numa estática ensurdecedora. As portas dos armários da cozinha começaram a bater, abrindo e fechando com tanta força que pensei que iam arrancar das dobradiças. Foi quando vi algo que até hoje não consigo explicar. No canto da sala, apareceu uma forma escura, uma sombra que não era nossa. Aquilo foi tão assustador que até os pelos da nuca arrepiaram. Não precisamos falar nada um para o outro. Num movimento só, demos meia volta e saímos daquela casa o mais rápido que pudemos. Tem hora que você precisa engolir o orgulho e admitir que existem situações que estão além da nossa alçada. Já do lado de fora, recuperando o fôlego, olhamos para a família que ainda estava na calçada. O que a gente ia dizer? Que tipo de coisa devemos falar numa situação dessas? Expliquei para a dona da casa que aquilo ali não era caso de polícia. Sugeri que procurassem ajuda espiritual. Um padre, um pastor, uma benzedeira. Alguém que entendesse desse tipo de coisa.
porque o que tinha naquela casa, bem, não era algo que se resolvia com viatura e algema. Semanas depois do ocorrido, soube que a família chamou o padre da igreja matriz e que, ao que tudo indica, as coisas se acalmaram. Mesmo assim, a família se mudou meses depois. A casa permanece lá fechada até onde sei, sem novos moradores. Relato 4. Já se passaram 6 anos, mas aquela imagem ainda me atormenta. Um homem completamente carbonizado, sentado em sua poltrona de couro, como se tivesse sido consumido por chamas invisíveis. O mais perturbador? Nenhum único objeto ao seu redor havia sido chamuscado. Nada. Nem mesmo o tecido da poltrona onde ele estava. Em mais de 10 anos na corporação, nunca vi algo tão difícil de explicar quanto este caso que vou contar. Era março de 2014, uma terça-feira que começou como qualquer outra na delegacia. O telefonema chegou às 3h30 da manhã. A central informou que os bombeiros haviam sido acionados para um possível incêndio em um edifício na Avenida Atlântica. Quando cheguei ao local, o prédio de luxo estava parcialmente evacuado. Moradores em seus hobbies caros aguardavam no saguão, cochichando entre si. O zelador nos conduziu até o 12º andar. O cheiro, aquele cheiro de carne queimada, impregnou minhas narinas antes mesmo de entrar no apartamento. A equipe dos bombeiros já havia feito a varredura inicial. O apartamento era um desses de decoração minimalista, tudo em tons de branco e cinza. Móveis caros, obras de arte nas paredes, vista para o mar. O tipo de lugar onde pessoas ricas vivem suas vidas perfeitas. Ou pelo menos tentam. Na sala principal, a cena que mudaria minha perspectiva sobre a realidade. A vítima, um empresário do ramo imobiliário de 42 anos, estava ali. Ou o que restava dele. O corpo completamente carbonizado, exceto por uma parte do braço esquerdo e o pé direito, que permaneciam intactos, como se zombassem das leis da física. Examinei cada centímetro daquela sala. Não havia marcas de fuligem no teto, nenhum sinal de combustão nas paredes ou móveis. A poltrona de couro italiano onde ele estava sentado, perfeitamente conservada. Era como se o fogo tivesse sido seletivo, escolhendo consumir apenas aquele homem, respeitando milimetricamente os limites de seu corpo. A equipe da perícia chegou em seguida. Observei seus rostos enquanto trabalhavam. A mesma expressão de descrença que eu tinha. Em 2 décadas investigando homicídios, nunca vi peritos tão desconcertados. Delegado, chamou um deles. O senhor precisa ver isso. Ele apontou para as mãos carbonizadas da vítima. Estavam tensas, agarradas aos braços da poltrona, como se aquele homem tivesse travado uma batalha silenciosa em seus últimos momentos. Nos dias seguintes, mergulhei fundo nas investigações. Algo naquele caso mexia comigo de um jeito diferente. Não era apenas mais um homicídio para resolver. Isso é, se é que podíamos chamar aquilo de homicídio. A primeira pessoa que ouvi foi a namorada da vítima. Ela chegou à delegacia visivelmente abalada, mas havia algo mais em seu semblante além do luto. Medo. Um medo visceral que percebi assim que ela começou a falar. Ele mudou muito nas últimas semanas, ela disse, torcendo um lenço entre os dedos. No começo, achei que fosse estresse do trabalho. Ele tinha perdido muito dinheiro em alguns investimentos. Fiz algumas anotações enquanto ela continuava, mas depois ficou diferente. Quando pedi que ela explicasse esse diferente, seu rosto empalideceu. A vítima, segundo ela, começou a ter comportamentos estranhos. Acordava no meio da noite, sempre no mesmo horário, 3h30 da manhã. Ficava horas olhando para as paredes, murmurando palavras incompreensíveis. Os vizinhos do prédio confirmaram parte dessa história. Uma senhora do andar de cima relatou que ouvia passos constantes durante a madrugada. O porteiro do turno noturno mencionou que a vítima passou a fazer caminhadas estranhas pelo condomínio nas primeiras horas da manhã. Ele parecia perseguido, disse o porteiro, escolhendo cuidadosamente as palavras, como se estivesse sempre olhando por cima do ombro. A parte mais intrigante veio de um vizinho do mesmo andar. Ele contou que na noite anterior à morte,
Ouviu uma discussão. Mas era estranho, ele disse, coçando a nuca, visivelmente desconfortável. Só dava para ouvir a voz dele. Era como se ele estivesse discutindo com alguém que não estava lá. Enquanto colhia esses depoimentos, uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. Já tinha visto muito em minha carreira. Crimes passionais, acertos de conta, tragédias familiares. Mas aquilo era diferente. Cada novo relato apenas confirmava que estávamos lidando com algo fora do comum. E vocês não imaginam o que descobrimos depois. A investigação tomou um rumo inesperado quando começamos a vasculhar o histórico financeiro da vítima. Os registros mostravam uma reviravolta impressionante. 3 meses antes de sua morte, ele estava praticamente falido. Do nada, suas empresas começaram a prosperar de forma inexplicável. Encontramos em seu escritório um caderno de anotações. As primeiras páginas continham apenas números e análises de mercado. Mas conforme avançávamos, as anotações ficavam mais perturbadoras. Símbolos estranhos nas margens, palavras em línguas que não reconhecíamos, desenhos de círculos com inscrições. A secretária foi a primeira a mencionar algo diferente durante seu depoimento. Ele reservava todas as quintas-feiras, sempre às 21 horas. Era um compromisso que não podia ser remarcado em hipótese alguma. Relatou ela, visivelmente nervosa. O gerente confirmou a informação, acrescentando: ele sempre ia para uma casa nos arredores da cidade. Voltava diferente desses encontros, perturbado. Rastreamos o endereço. Era uma mansão nova, impressionante, com uma arquitetura que mesclava elementos modernos e clássicos. O proprietário? Impossível localizar. Os registros pareciam propositalmente confusos, como se alguém quisesse manter aquele lugar nas sombras. Conseguimos autorização para uma busca. O interior era impecavelmente decorado, mas tudo ali me causava um desconforto. A casa era um labirinto cheio de símbolos. No porão, encontramos algo que fez meu sangue gelar. Uma sala circular com marcas de rituais no chão. E nas paredes havia dezenas de contratos emoldurados. Documentos escritos em uma língua inicialmente eu não reconheci, mas os peritos depois a identificaram como aramaico. Todos estavam manchados com gotas de sangue seco. Em um deles, reconheci uma assinatura recente. A data coincidia com o início da recuperação financeira da vítima. "Delegado", chamou um dos peritos apontando para uma inscrição na parede. "O senhor precisa ver isso." Era uma frase em latim que, traduzida, dizia algo como: "Todo acordo tem seu preço, todo prazo tem seu fim." Naquele momento percebi que estávamos nos aproximando de algo muito maior e muito mais sombrio do que um simples caso de homicídio. As descobertas na mansão desencadearam uma série de eventos cada vez mais perturbadores. A secretária e o gerente simplesmente desapareceram. Seus celulares desligados, suas casas vazias, como se tivessem evaporado da noite para o dia. O sócio da vítima também não podia ser localizado, apesar de todos os nossos esforços. A namorada da vítima voltou à delegacia por conta própria. Estava diferente da primeira vez. Mais pálida, mais magra. "Tem algo que eu não contei antes", ela disse com a voz trêmula. "Na última noite, ele me ligou por volta das 2 da manhã. Só conseguia repetir: 'O prazo acabou. Ele veio cobrar.'" Os registros telefônicos confirmaram a ligação. Poucas horas depois, encontraríamos seu corpo carbonizado naquela poltrona. A perícia trouxe mais perguntas que respostas. O laudo indicava que a temperatura necessária para causar aquele tipo de carbonização seria de mais de 1000 graus. Temperatura suficiente para derreter metais. Como explicar que nem mesmo o tecido da poltrona havia sido chamuscado? Durante a análise dos documentos encontrados na mansão, 2 peritos precisaram ser afastados. Um deles desenvolveu uma obsessão inexplicável por símbolos antigos. O outro começou a ter pesadelos tão violentos que precisou de internação. Após meses de investigação, finalmente chegamos ao suposto líder de uma seita obscura. Durante o interrogatório, ele manteve uma calma perturbadora.
Não negou conhecer a vítima, mas também não demonstrou surpresa com sua morte. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas, como se cada frase carregasse um peso maior do que aparentava. Quando questionado sobre os contratos encontrados na mansão, ele apenas disse: "Existem acordos que transcendem as leis dos homens. Cada escolha tem seu preço, cada prazo tem sua cobrança." Antes que pudéssemos aprofundar o interrogatório, seu advogado chegou com um habeas corpus, mas suas últimas palavras antes de sair ainda ecoam na minha mente. A verdadeira pergunta não é como aquele homem pegou fogo, mas por que o fogo só consumiu seu corpo. O caso começou a consumir cada minuto dos meus pensamentos. As evidências apontavam para algo que minha mente racional se recusava a aceitar. A perícia final chegou à minha mesa numa manhã chuvosa. O legista, um homem com 30 anos de experiência, escreveu algo que nunca tinha visto em um laudo oficial: causa mortis, combustão espontânea. Anexo ao relatório, havia uma observação perturbadora. Amostras do tecido não queimado do braço da vítima apresentavam alterações moleculares inexplicáveis. Convoquei uma última reunião com a equipe de investigação. As evidências estavam todas ali, espalhadas sobre a mesa. Fotos do corpo carbonizado, os laudos inconclusivos, registros bancários mostrando a súbita recuperação financeira e transcrições dos depoimentos. Apesar de todas as suspeitas, não havia nada que conectasse concretamente a namorada da vítima ou o líder do grupo ao incidente. Um dos investigadores mais experientes da equipe trouxe registros de casos similares em outros estados, corpos encontrados em circunstâncias inexplicáveis. Todos compartilhavam um padrão: uma súbita mudança de sorte seguida por um fim trágico alguns meses depois. O líder da seita, mesmo após interrogatórios extensivos, não pôde ser indiciado. Não havia evidências físicas que o ligassem ao caso, apenas especulações e teorias. Seu álibi para a noite do incidente era sólido, confirmado por diversas testemunhas em um evento social. A namorada da vítima foi investigada exaustivamente. Seu histórico financeiro, registros telefônicos, câmeras de segurança, tudo foi analisado. Mas nada a conectava diretamente à morte. As últimas imagens da vítima, capturadas pelas câmeras do prédio, mostravam-no entrando sozinho em seu apartamento naquela noite fatídica. Naquela mesma semana, todos os principais suspeitos foram liberados por falta de provas. O caso começou a esfriar, deixando apenas perguntas sem respostas e teorias que desafiavam a lógica convencional. 2 anos se passaram e o caso foi oficialmente arquivado. As páginas do inquérito, preenchidas com laudos técnicos e depoimentos controversos, descansam agora em alguma gaveta empoeirada do departamento. Mas as perguntas... as perguntas continuam me perseguindo. Às vezes, durante as madrugadas de plantão, pego-me repassando cada detalhe. Como um corpo pode entrar em combustão sem deixar vestígios de acelerantes? Por que o fogo se conteve apenas à vítima? E aqueles documentos em aramaico? A namorada da vítima mudou-se para outro estado. O líder daquela seita nunca mais foi visto. Os funcionários que desapareceram, a secretária, o gerente, o sócio, nunca foram encontrados. É como se todos os envolvidos tivessem sido engolidos por um vórtice de mistério. Alguns colegas dizem que é melhor deixar certas questões sem resposta, que existem casos que não foram feitos para serem resolvidos. Mas depois de tanto tempo na polícia, aprendi que a verdade tem muitas faces, algumas delas tão perturbadoras que nossa mente racional prefere ignorar. E você? O que acha que realmente aconteceu naquela noite? Será que existem forças além da nossa compreensão operando nas sombras? Ou existe uma explicação racional que simplesmente não conseguimos encontrar? Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,